7 horas. A gente vai aprender aqui hoje muita coisa, não só montar um bolo, a gente vai montar um bolo para cortar em fatias, né? Eu estava falando aqui agora, já há uns minutinhos, que fatias, todos os formatos, é um formato, todos os formatos são um dos doces mais vendidos hoje na pronta entrega e encomenda. Quem faz pronta entrega aqui, levanta a mão. A maioria encomenda? Quem não faz encomenda tem que repensar em pronta entrega, tá, gente? A pronta entrega, ela faz girar. É um negócio de ticket médio baixo, que é um valor mais baixo unitário por cliente, mas ela gira o teu caixa. E através da pronta entrega você ganha mais clientes de encomenda. Então, o cliente experimenta a tua massa num bolo no pote, numa fatia, ou num doce qualquer que você faça, ele sabe que é gostoso, então ele sabe que pode encomendar com você. É natural. Só que a gente fica com medo de fazer as duas coisas, né? Quem não faz porque tem medo de fazer pronta entrega? Eu não tenho, ó, medinho. Eu não sou afiliada à app, não. Eu gosto de vender e de dinheiro. Eu não sou materialista, eu gosto de ganhar dinheiro com o meu negócio. Porque a gente várias vezes trabalha por amor. Mas a gente não pode trabalhar por amor, a gente trabalhar com amor. Trabalhar com amor para ganhar dinheiro. Fazer doce bom, doce gostoso, todo mundo aqui sabe fazer. O grande problema é vender e ter lucro. Se eu perguntar para 10 confeiteiras, 11 vão me responder que o grande problema é ter lucro com a sua confeitaria. Então, está na hora da gente acordar. Acho que todo mundo que está aqui numa feira, essa hora, no dia de semana, já acordou. A gente tem que ganhar dinheiro com a nossa confeitaria. É um fato. Então, eu amo confeitar, eu ensino doce bom, eu ensino doce para vender, especialmente para vender, mas eu quero viver do que eu faço. E não só ter uma rendinha extra, fazer um docinho aqui, ou então olhar para a ponte que está atrás e a qualquer momento poder desistir, é viver mesmo daquilo dali. Então, eu trouxe a fatia porque é um dos 5 doces, top doces mais vendidos hoje. E aí, com a fatia, você pode fazer uma espécie de degustação vendendo. Você vende uma fatia 15, 20 reais, o cliente está degustando a massa do teu bolo, concorda? Então, por isso que eu trouxe. A gente vai fazer uma fatia 2 amores. E o objetivo aqui, além de apresentar a montagem e tirar dúvidas de vocês, é também apresentar um produto que a Itambé está lançando agora, 2 produtos, na verdade, que eles nos deram o desafio de desenvolver receitas que dessem certo, gostosas, boas, com um produto com um custo mais acessível. Toda a linha da Itambé continua, mas eles vão lançar produtos com custo mais acessível, só que tem que ter custo acessível e tem que dar bom também, né? Tem que fazer doce bom. Eles pegaram todas as embaixadoras e falaram assim, ó, faz doce bom. E a gente fez doce bom. Todo mundo está trazendo aqui receita com esses produtos. No final, eles vão sortear esse kit aqui. Com isso, vocês já comeram doce de leite? Se não comeu, não coma que vai viciar. Tá? Compra só para encomenda. Não prova isso aqui. Isso aqui é um negócio... Não falo nada. Quando o... que já tem ali... Ah, tá. Mas não é desse. Botaram aqui. O Nick, não é desse. Ah, tá. Erros em Paris? Tá bom. Você viu que eu olhei. Esse aqui é o meu queridinho, que eu amo. Dá pra... Não, a gente come, né? A gente faz esse sacrifício. Mas esse aqui, você vê que a cor ela é mais encorpada. Gente, o sabor é daquele leite condensado cozido na panela de pressão, que dá aquele negocinho aqui, aquele azedinho. Por isso que eu não consigo parar de comer. Eu ganhei várias dessas. Uma dessa toda, juro para vocês. Não foi de uma vez, mas eu comi. Eu comi, Você viu os stories, né? Eu vou provar 1, 2, 3, porque não dá para parar de comer. E é uma delícia e atende uma outra demanda, mas não é disso que a gente vai falar hoje, tá? Recadinhos. Vai ter o sorteio no final. A receita dos 2 cremes que eu vou mostrar aqui para vocês é um creme para recheio no ponto certo para bolo, torta, fatias, bolos decorados. Hoje eu vou dar para vocês em formato digital. Vocês vão escanear um QR Code, tá bom? Tá? Eu sempre trago a apostilinha impressa, mas às vezes perde, rasga. Vocês vão só escanear o QR Code e vão ganhar uma apostila muito linda, feita pelo meu designer. E aí, no final, a gente fica ali, bonitão. Elas olham, dão um sorrisinho. No final, eu fico ali do lado para tirar o tumulto. Aí vocês passam uma a uma e escaneia, porque ele só conseguiu aprontar os que eu tive a ideia ontem. O que você acha, a gente fazer uma apostila digital com 5 páginas e elas pegam o QR Code? Aí ele, tá bom, querida, você que manda. Muito bem, vamos lá?
Ó, eu já trouxe aqui embaladinho a minha massa. Por que eu não vou ensinar massa? Aqui tem poucos recursos para a gente ensinar coisas grandes, né? Eu não vou ensinar massa porque para fazer fatia, você pode fazer teoricamente com qualquer massa. Teoricamente, por quê? Você vai deixar ela na geladeira, então ela não vai ressecar. Na geladeira coberta. Então ela não vai ressecar. Mas, se você puder, quem é meu aluno tem a massa delícia. Quem não é a delícia é a que eu mais indico, mas quem não é aluno, qualquer massa à base de óleo. Para fazer naked cake, para fazer fatias, a massa à base de óleo é uma massa que ela não resseca facilmente. A massa amanteigada, ela resseca facilmente. É uma delícia maravilhosa, ela resseca facilmente. Por isso que é importante a gente conhecer, né, tanto os ingredientes quanto os produtos que a gente trabalha. Porque tem gente que trabalha com massa amanteigada e fala, tudo meu é massa amanteigada. É muito maravilhoso, sim, mas tem a usabilidade. Para fazer fatia, para fazer doces que vão ficar expostos à temperatura, à baixa temperatura, eu priorizo as massas com óleo, tá bom, Camila? Tá atenta? Tá prestando atenção? Eu vou fazer provinha depois. Essa forminha aqui, vocês conhecem? É uma forminha de 18 por 10. Muita gente chama de quê? Ah, gente, é tão bom falar confeiteira, né? Caixinha de leite, porque ela é exatamente o tamanho de uma caixa de leite. Exatos. Então, se você não tem uma forminha dessa, quer pegar sua caixinha de leite, de verdade, e abrir aqui temporariamente, você pode montar dentro de uma caixinha de leite e eu vou ensinar como é que você... Ensinar não, né? Dar um bizu, um truquezinho de como você aumenta o tamanho dela aqui, tanto para aumentar o tamanho da caixinha, como para prensar um bolo mais alto. Vou até mostrar como é que eu fiz, tá? Essa aqui é a massa delícia, ela estava no refrigerador, né? Então, ela está mais firmezinha, mas a massa delícia é extremamente fofinha, à base de óleo, como eu falei, né? E a gente vai montar o bolo dentro da forma mesmo. Então, quando vocês forem comprar, se não for fazer gambiarra, que a gente ama fazer, né? Confeiteira, as rainhas da gambiarra. Se não for fazer gambiarra e comprar uma forma, compra ela alta, com 7, 8 centímetros. Porque aí você já prensa dentro da própria forma. Você tem a forma para assar e a forma para prensar, tá? Uma massa de 900 gramas, por exemplo, ela rende 2 forminhas dessa inteira, que foi o que a gente encheu aqui. Uma forminha dessa, você consegue extrair 3 fatias, 3 camadas, certinho, ó. Como é que faz para assar um bolo retinho assim? Forno não muito quente e não pré-aquecer. Tá? Porque quando a gente pré-aquece, ele não é ruim pré-aquecer, tem gente que defende, a Fabi Viana ela faz sem pré-aquecer, acho ótimo. Mas eu também pré-aqueço em outras massas. Mas para deixar ele retinho, para você controlar o forno, não pré-aquece o forno, que aí vocês conhecem, eu vou falando os nomes, vocês conhecem, né? As confeiteiras tudo do Brasil, né? Muito bem. E aí ela fica bem retinha. Por que é bom retinha? Vou até fazer um conteúdo essa semana no Instagram de massa com morrinho e massa retinha. Porque a massa com o morrinho, a lateral dela fica mais baixa, porque ela cresce mais no meio. Essa massa do meio a gente não aproveita, não é? A gente acaba perdendo, a gente não quer perder. Quando a gente não pré-aquece o forno, ela cresce toda por igual, não fica o morrinho, a gente tem que tirar nada de cima e a gente não perde massa. E a gente não perde o quê? O nosso dinheirinho, não é mesmo, minha senhora? Não perde o nosso dinheirinho. E aí a gente vai cortar assim, bem simétrica, com o quê? Falar mais alto. Eu não ouvi. Menos, porque senão ganha multa, o stand. É isso. Ó, o nivelador, quem não usa nivelador ainda? Não usa, pode falar a verdade, isso mesmo. Gosto de gente sincera. Quem mais não usa nivelador e está com vergonha de falar? Tava com vergonha, viu? Você encorajou, amiga. É assim que a gente faz. Não usa com preguiça, tem 2. Doa para quem quer usar e não tem preguiça. É assim que a gente trabalha. Ó, não consegue usar? Vou fazer um conteúdo para você. Ó, o nivelador ele vai proporcionar isso aqui, fatias, camadas simétricas. E aí o teu doce vai ficar, além da gente não ter perda, o doce vai ficar muito mais bonito com camadas simétricas, né? Além da gente não ter perda, ele vai ficar muito mais bonito assim. Então, a gente vai fazer 3 camadas de cada bolinho dessa caixinha. E essa, para o modelo que eu vou ensinar, vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor. Essas camadas que vão montar a nossa fatia como um todo. A gente vai precisar de saquinho de alimento, como vocês já fazem para prensar.
para envolver. Essa forminha a gente consegue um saquinho desse aqui de 30 centímetros, tamanho M, tá? Eu vou abrir ele. Aqui, ó. E cuidar para ele sobrar na forma, não pode faltar, tá bom? Vocês estão vendo aqui que muito provavelmente essa fatia não vai caber aqui, né, toda, né? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ai, meu Deus do céu. Ó, eu vou usar a parte de baixo, a parte selada de baixo, para sempre ser a base da nossa camada da nossa fatia. Essa calda, eu uso sempre uma calda de água com açúcar fervida. Então, é 1 para 1, 500 gramas. Se for 500 gramas de açúcar, 500 ml de água. Ferveu, 3 minutos, desligou. Ela vai ficar levemente amarelada. É uma calda perfeita. Essa calda, ela pode ser congelada. Eu fazia isso, várias garrafinhas e congelava. Parece besteira, eu faço na hora, mas às vezes a gente quer a calda rápido, fria e está quente. Então, congela que dá, só não pode armazenar. Mesmo fervida, não pode armazenar porque ela cria micro-organismos, tá? A gente não quer a nossa fatia estragada. Então, bota a caldinha com gosto, porque não é um bolo alto, não é um bolo de grande estrutura. Quando é um bolo baixo, tortas e afins, a gente pode mandar ver na calda sim. A gente só tem mais cuidado com a calda quando é um bolo estruturado, um bolo que vai ter uma cobertura leve como o chantilly ou chantininho, tá bom? Muito bem, agora é a hora da verdade. Esse creme aqui, ele foi feito com creme de leite 10% de gordura. E com leite condensado levinho de desnatado, semi-desnatado. Também, com baixo teor de gordura. Hã? Não, abafa. Não é. Ó. 1,5% de gordura. Viu? A gente não vai engordar nunca mais. Esse é o lado positivo. E aí a Itambé quis lançar essa linha porque achou que no mercado tem demanda, porque ele vai ter um custo mais acessível. Então, tem demanda para esse produto. Só que, para a gente vender, para eles venderem, eles tinham que ter certeza que a gente conseguiria fazer doce bom com esse produto. E a gente desenvolveu uma série de receitas com essas duas receitas. Antes da gente começar, eu vou mostrar o ponto para vocês de como é que ficou esse creme aqui, que a gente vai usar tanto para recheio como para cobertura. E vocês vão poder provar, né? Porque não adianta mostrar o ponto, né? Aí, quando vai provar, tá o quê? O catiço, né? Não, tá gostoso. Tá gostoso. Eu já vou provar, eu vou abrir aqui. Ó, vocês estão vendo como eu trouxe? Se vocês forem transportar, já coloca o bico, amarra aqui para não passar o creme, não se perder aqui, e pode transportar assim, tá? Trouxe aqui sim do Rio. Ó, vou mostrar o pontinho para vocês. Esse aqui eu já vim com o bico que vai ser para decoração. Então, a ideia aqui é fazer uma camada de leite em pó, de recheio de leite em pó com morango, geleia de morango, aquela clássica, 2 amores. E uma camada de chocolate. Esse chocolate está muito delicioso, não é mentira. Muito, 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 e vocês vão poder provar. Tá? Então, a gente vai fazer a primeira camada. E aí, ó, o que eu aconselho? Quando vocês forem trabalhar, eu sei que eu estou falando com a maioria confeiteira aqui experiente, mas são coisas pequenas que às vezes faz diferença. Turbinada. A outra fala assim, turbinada. Foguinho. Vocês podem já guardar no saco e na hora de cortar, mesmo que não for usar o bico, bota os dois juntos e dá um corte só, porque aí fica a mesma saída, né? Como se fosse um bico padronizado, tá bom? Não esquece de cortar a rebarba, esses saquinhos, a barbatana. Esses saquinhos aqui, ó, ele tem uma barbatana. Você corta a barbatana longe da sua produção, porque isso aqui é ótimo para entrar no recheio do bolo. Para ele não atrapalhar na hora de você aplicar, tá bom? O melhor é você fazer o quadrado. A gente faz aquilo ali, zigue-zague, ou então em círculos, quando a gente vai fazer uma decoração de chantilly, ou outras coberturas, uma ganache. Quando você vai fazer a fatia, o ideal é que a gente vai fazendo os quadrados. Primeiro por fora, para ela ficar bem da espessura do bico mesmo, e vai enchendo até chegar no centro, tá bom? Essa aqui, a gente vai levar nessa caixinha 350 gramas de recheio em cada camada. Não se assusta. É isso aí. Lembra que é você que vai comer. Então, fique feliz.
E a gente vai precificar corretamente, né? Com os 350 gramas de camadas. Porque senão ela vai ficar muito desproporcional. A gente quer aquela camada, aquela fatia bonita. Então, ó. E também as meninas estavam pedindo, eu vou falar, eu fofoco logo, um espelho de retorno para elas verem tudo no próximo stand. Anotou, Nick? Tá, anotou? Ou um telão, acho melhor um telão, acho mais chique. Eu acho muito tecnológico um telão, mostrando. Ninguém tem telão, que elas falaram. Só vai ser aí também. Ó, eu vou fazer e vou levantar, tá bom? O quê? Não entendi. É uma delícia para dois dessa aqui. Uma delícia dá duas fatias, duas camadas. Eu boto a espessura na última do nivelador. É no nivelador que a gente faz, tá? Ó, fiz a segunda. Para ele ficar... Gente, o bico de confeitar não necessariamente vai deixar padronizado. Vocês sabiam disso? O que vai deixar padronizado é a altura que você posiciona o bico do bolo e a pressão que você vai colocar. Às vezes você usa o bico, mas pressiona muito ou pressiona menos, ele sai mais fininho ou sai mais perto. Estou mentindo? Estou mentindo? Eu ouvi um não? Então vamos falar um não, que eu quero ver. Sim, chefe. Não! Olha, até um grito educado, gente. É uma plateia diferenciada. Ó, a gente vai fazer isso aqui para que ela, na lateral, quando a gente desenformar para cortar, ela não fique aqueles gomos. Você já todo mundo que está falando que já errou, já fez isso, não já? A gente vai fazer assim, porque na hora de você cortar, eu vou até dar uma alisada para unificar. Como eu vou vender fatias, quando eu cortar toda a imperfeição, todo furinho, toda falta vai aparecer. E aqui eu não quero que apareça, né? Já fez assim, né? Conheci pelo branco dos olhos. Ela estava assim, eu fiz assim, eu já fiz assim. Vamos só juntar ou com uma espátula angular ou com uma colherzinha, só as curvinhas aqui. Até porque nesse caso aqui, eu vou colocar mais uma barreirinha para colocar a nossa camada de geleia, tá? Não precisa caprichar, é só para unir mesmo as diferenças. E aí eu vou colocar só uma camadinha na ponta, uma cobrinha só na ponta, nas bordas, para ela comportar a geleia. Aqui, gente, atenção para esse ponto. Mesmo que seja a forma grande que vocês estiverem utilizando, essa ponta e essa ponta, a barreirinha vai ser menor. Eu vou explicar por quê. Nas laterais, a barreirinha pode ser maior. Vocês já vão entender por quê. A gente vai colocar a geleia de morango aqui dentro, né? Vai ser só uma barreirinha mesmo. Por que vai ser menor nas laterais menores e nas laterais maiores pode ser maior? Porque eu quero que todas as fatias tenham geleia de morango. Então, vamos pensar na anatomia aqui. Eu vou cortar as fatias nessa posição, certo? Se eu colocar, não até a ponta, mas 90% do bolo, a geleia, todas as fatias vão ter. Agora, se eu não coloco até a ponta, as fatias da ponta não vão ter geleia. Faz sentido? Então, a gente chega mais as laterais e chega a geleia até a beirinha mesmo, tá? Eu só vou fazer esse bercinho para não vazar a geleia para fora, a gente não quer. Geleia também dá fruta, com muita pectina, como diria Felipe Ferrara, Ferreirinha para os íntimos. Piada interna, quem é turbinada sabe. Ó, gente, olha que maravilha, gente. Gente, geleia feita artesanal é vida, né? É outra coisa. E quando a gente descobre, porque a gente começa na confeitaria, a gente acha que é muito caro fazer isso, é muito difícil. E aí a gente compra aquelas geleias horrorosas. Oi? Ó. E aí, além de ser maravilhosa, é rápida, é prática. A gente pode comprar um monte de morango na promoção e congelar, né? E a gente vai fazer a nossa barreirinha. Não usa muita geleia aqui. Eu exagerei aqui porque a gente vai comer, mas... Um dia eu fiz um curso de pasta americana, há muitos anos. Eu já era professora, mas eu queria fazer com uma professora colega, a técnica dela. Eu fiz a mesma coisa que vocês fazem.
Ela falou, não põe muito doce de leite porque vai estourar o ganache. Só que eu ia levar o bolo para casa. Será que eu fiz? Estourei o ganache. Fiquei com uma vergonha, era professora, gente. Estourei a ganache. Ela, poxa, eu falei para não colocar muito. Mas, menina, eu nem percebi, eu fui colocando. Era da Itambé o doce de leite. Eu fui colocando, foi uma coisa assim incontrolável na minha vida. Bom, aqui vem o pulo do gato. Aqui a gente tem folhinhas de acetato duro, tá? Eu não compro rolo para fazer isso, não. Eu compro folha mesmo e corto. É uma gambiarra. Se eu quiser montar aqui, vocês viram que a gente chegou no limite, né? Chegou no limite, então a gente faria uma besteirinha, botaria, ficaria torto em cima. Aquilo que a gente faz também, né? Vamos tentar, né? E dá errado, perde ingrediente. Mas aí, se você cortar as folhinhas do tamanho certinho, você pode encaixar por trás do saco. Por isso que eu não estou nem preocupada em limpar nem nada, ó. Por trás do saco aqui. Do lado mais armado para fora. Aqui desse lado também. Detective em vocês. Aqui. E dos lados também. Tem que ter do lado também. Certinho, o tamanho da forma do lado. Só que aí tem um outro passo aqui também, ó. Isso aqui é se você não tiver a forma alta, tá, gente? Se tiver a forma alta, vai na forma alta. Eu vou pegar um durex aqui do lado. Vou usar esse mais grossinho. Paula, pega lá o outro bolo, por favor. E vou fechar os ladinhos para dar sustentação. Aí, ó. Vou unir certinho meu ladinho, ele vai virar uma forminha. Ó. Você sempre tem um acetato em casa, né? Para aproveitar. Quem já calou? Ah, você tem. Você tem o quê? A forma? Você coloca o acetato também? Aprendi com ela. Sigo, gente, todas as dicas. Vira aí o seu Instagram, que eu estava esquecendo ele. Da Márcia, gato. Tá com vergonha, tá com vergonha. Não quer porque é famosa, né? Tá virando. Suguyama. Márcia, gente, dá várias dicas. Já aprendi essa aqui com ela, do acetato. Ó. E a gente faz uma casinha aqui para ele, ó. Volta aqui e continua o nosso trabalho aqui bem bonita, bem menininha. Ó. Tá bom? Vamos lá. Só não pode deixar de fazer porque não tem. Pode até usar a caixinha de leite. Então, vamos para esse. De novo, nas laterais. Pressão e distância a mesma. Minhas alunas, tudo nas discussões indo embora, gente. Oh, meu Deus. Vieram tudo se despedir antes. Tia, eu vou embora. Olha que ponto, ó, gente. Olha só. Perfeito, né? Cremoso, ponto certo. O principal erro de fatia de bolo, gente, é o ponto do recheio, sabia? Desestrutura totalmente o nosso bolo e a gente, por não saber, às vezes, dar o ponto correto, bota a perder. É o ponto correto e a massa certa para aquele trabalho. Como é uma massa pequena, eu vou virar na mão ou num salva-bolos e vou molhar aqui, tá? Prontinho. Não precisa prensar, eu só estou dando uma leve abaixadinha aqui só para...
Fala aí, ô Fogaça e Paola Carrochella. Fala aí da técnica. Tá bom? Vamos deixar na geladeira, firmar. Não precisa congelar, muitas horas não. 1, 2 horinhas só para juntar ali todos os ingredientes, também todos os componentes e a caldinha. E depois a gente pode cortar. Se quiser cortar refrigerado, vai te ajudar. É mais trabalhoso, que é o que a gente vai fazer aqui. Porque a gente gosta do quê? De desafio. A gente ri na cara do perigo. A gente vai cortar congelado. A gente ri na cara do perigo. Veio do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Do RID. Veio lá do RID. Made RID, Rio de Janeiro. Estou assim, limpando, toda negociada. Bom. Então é isso, gente. Então a aula é isso. Ó. Todo mundo, ó. Ó. Ai, gente. Vou virar aqui que eu não trouxe uma bailarina. Eu não deixava voltar para frente. Eu deixava voltar para frente. Eu deixava. Não precisa não, eu falei errado, é forma, prato. Que foi? Tá muito calor mesmo. Imagina eu. Estou bem fresquinha aqui. Ó, tirei aqui o minha. Olha só a gambiarra. Como funciona. Ó! Funciona, gente. Tô falando para vocês. A gente vai usar. Não, agora não. A gente vai decorar. E aí vocês vão usar a imaginação de vocês. Aqui eu tenho 2 bicos diferentes, porém bem parecidos, que é o bico 199 da Wilton. Os 2 são serrilhados, tá? Mas pode ser um M que a gente tem em casa, é 199 e o 36, tá? 199 e o 36 da Wilton. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui eu já mexi, ó. Eles são bem parecidos, tá vendo? Só que a serrinha de um é um pouco mais cavada, tá vendo? Consegue ver a diferença? E a serrinha do outro é bem superficial, tá vendo? 199 e 36, tá? Beleza? Então, vamos lá. Não se atente ao bolo que foi destruído em cima. Você finge que você não está vendo nada, tá? Aí você vai escolher aqui a decoração que você quiser. Vou fazer uma aqui de conchinha, que é mais fácil. E vou intercalar o branco com o preto, para casar com o recheio. Vê que as ranhuras dele é um pouquinho maior, tá vendo? Gente, eu me surpreendi com esse creme. Eu estou chamando ele de... Tá surpresa? Tá chocada? Sabia? Agora você vai ficar sabendo. Assim que acabar, gente, vai ter um QR Code. Quem quiser a apostila completa dos cremes, e tem na apostila, eu fiz questão de colocar quanto que rende de peso cada receita e para que vocês podem utilizar esses cremes aqui. E também, sabe o que eu coloquei, que eu nunca coloquei em apostila? O tempo de mexendo no fogo. Eu acredito que vai dar certo. Aí botei um creme é com fogo médio, o outro creme é com fogo... Vou até mudar de assunto aqui, que as pessoas gostam de estragar meu prazer. Gente, me diz, para que vocês perguntam em live a validade? Isso me deixa muito nervosa. Quem pergunta a validade na live fala a verdade. Aqui a gente está tudo em família. Quem é que fala assim, qual a validade desse produto? Aí, ó, pergunta. É ela que toda a minha live ela entra. Vê se não é o nome dela. Vê se não é ela aí, meninas. Já pega, no final a gente vai ter uma conversa. A gente vai ter uma conversa. Para que vocês querem saber a validade, gente? Para quê? Me explica. Qual pergunta também que não faz sentido para mim?
A validade mesmo. Eu falei, vai fazer o quê? Vai fazer 1.000? Validade para vender é logo. Ó, tô até ficando nervosa aqui fazendo besteira. É para vender logo, gente. Vocês sabem que vocês... Hã? Que encomenda? Tu acabou de aprender o creme. Nesse minuto. Que encomenda grande. Vende nem os potes que tem na geladeira? Então, validade, quem define o profissional é o nutricionista. E ele tem que fazer teste de laboratório para definir a validade, que é o shelf life, que é o tempo de prateleira de um produto, tá? E um produto artesanal, a gente pode falar uma validade média, porque a gente fez um teste mediano, mas você tem que fazer o seu próprio teste no seu ambiente, com o seu doce, no seu freezer, que é diferente do meu, e avaliar. Eu fazia meus testes bem casados, já fiz, né? 7, quando eu fazia receita nova, 7 bem casados. Um ficava no freezer, um na geladeira, um do lado de fora, e todo dia eu ia lá ver a qualidade. Aí, às vezes, abria, tirava um pedacinho para ver como é que estava, e aí anotava. É assim que a gente faz. É a gente que faz, gente. Ninguém te contou isso, não? Confeiteiro artesanal, é você que faz a validade. Na prática, minha senhora, na prática. Isso aqui vai ficar mais desproporcional, logo esse, que está com um biquinho menor. E aí a gente vai colocar aqui, ó, o que eu fiz aqui na cobertura? O recheio, que é o que a gente usou, e a gente usou... Bonitinha. Não é bonitinha rindo, gente? Todo mundo compara vocês, né? Às vezes não tem nada a ver. Eu aprendi essa semana como é que diferencia coreano de japonês de chinês. Mas não foi foi na fala. Qual é a tua? Hã? Hã? Tu é? Depois eu te conto. Depois eu te conto. Fala na sua língua, mãe dos seus parentes, que eu vou saber. Eu aprendi falando, a louca. Eu aprendi falando. Que diz que começa com uma vogal específica, com A, com E e com O. Sabia não? Depois eu te explico como é que... É assim, depois eu te explico como é que se diferencia. Eu já sei tudo. Quando eu vejo conversando, já sei logo. Ih, chinês. Quando eu vi esse conteúdo, eu achei que ia falar pelo rosto, alguma coisa assim, né? Mas não era, não. Quando falar com A, eu falei, mas quando é que eu vou ver alguém falando, gente, em coreano? Fala aí, qual é a sua origem? Fátima. Fala, Fátima é muito brasileiro, Fátima. Eu quero um outro nome. Como é que chama aqueles nomes que é um segundo nome? Eu quero outro nome. Hã? Tu não tem? Faz um negócio Yamada, uma coisa assim, de artístico. Faz artístico, menina. Qual é o teu Instagram? Qual é o teu Instagram? Hã? Underline amiga. Fá, underline amiga? Gente, todo mundo seguindo Fá, underline amiga, perturbando todos os dias para ela trocar esse nome e botar Fátima Yamada. Fátima Nagasaki. Fátima, muito melhor, cara. Ó, Alves, todo mundo tem Alves. Você pode botar outro. Entendeu? Se eu botar assim... E aí, o que eu sugiro não é obrigatório, né, gente? Mas você fazer uma decoração que tenha a ver, que anuncie o que é. Às vezes a pessoa faz um recheio de... eu já vi até. De abacaxi com creme patissier. E aí bota uns morangos, assim, porque morango é bonito. Né? Morango é bonito, no caso, vou colocar um morango, né? Morango vai com tudo. Não, gente, não faz isso. A cor é linda. Aí você pega seu doce de abacaxi e bota o morango em cima, que eu acho que super combina. Eu acho muito legal, acho ótimo. Apoio, tá apoiada. Tá? Vai botar isso de morango para vender? Talvez, mas acho que não, né? Mas aqui a gente vai botar, que eu quero mostrar para vocês. Eu tinha que ter tirado primeiro daqui, né? Para ficar mais bonitinho. Mas eu vou cortar agora para vocês. Finge que não tem esse plástico favela embaixo. E, ó, que gracinha, bem estruturado. Puxa saco. É R$10 que eu estou pagando. Mas eu já estou revendo, porque você está exagerando. Vou te dar R$5 dessa vez. Toda feira eu pago 10 para ela ir. Ó. E o pé, gente, embaixo, fazendo pose. Por quê?
Quem vai querer a apostila? Tudo bom? Tem turbinado ali atrás, tá, gente? Pensando que é só vocês que dominam isso aqui? Tem aluno turbinado. E cortar? Quem vai cortar isso aqui no refrigerador? Quem? Então era isso, gente, a aula que eu queria ensinar para vocês. Tá bom? Estão liberadas. O Jornal Nacional começa agora. Tá bom? Tá liberado vocês. E é isso. Espero que vocês... A louca. Vou cortar uma bem grandona aqui. Vai cortar. Calma, gente. Não sabe nem se ficou bonita. Que nem vai ficar. Ficou médio, mas vocês me... Ó. Para quem vai esse primeiro pedaço? Ó. É que vire para aí?